Então, boa noite, sejam bem-vindas aí, né? As meninas que vão assistir depois, vocês aí que estão assistindo agora. Eu quero já agradecer a presença, você aí também, Jéssica, que está aí comigo, e para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse tema que eu acho que é super importante, porque eu continuo repetindo os mesmos padrões nos meus relacionamentos, né? Então, até quero você que está aí online agora comigo, se você quiser até correr lá, eu vou esperar um pouquinho, pegar um papel, uma caneta, para você tentar responder algumas coisas que eu vou colocar aqui, sabe? Algumas perguntinhas, não é para passar para mim nada, mas é para servir como reflexão para você mesmo que está aí, sabe? Fazer entrar em contato com você, com a sua essência, aquilo que está guardado aí, aquilo que você tem vivido, e através desse autoconhecimento você possa ir quebrando realmente esses padrões que estão aí, tá? Então, se quiser pegar um papelzinho, uma caneta para fazer as anotações, tá bom? Quem também vai assistir a gravação depois, né? Já fica mais fácil. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam, né, que esse encontro não é sobre julgamento, é sobre consciência. Porque ninguém muda aquilo que ainda não conseguiu enxergar. Por isso que eu pedi para vocês pegarem um papel, uma caneta e se permitir viver essa experiência de coração aberto, tá? Então, até quem quiser, vai falando aí para si mesmo assim, ó, baixando as barreiras, baixando todas as minhas barreiras, para que eu possa escutar aqui hoje e o que eu vou escutar possa realmente, né, entrar, tocar minha alma e o meu coração, tá bom? Eu quero já começar fazendo algumas perguntas. Como eu falei já antes, não é para responder para mim, né? E repetir o quê? Você falou, em qual sentido? Qual parte? Cortou? Ah, tá. A frase, né? Que eu falei. Que você fala da parte do. Qual frase você fala? Que eu falei agora do julgamento? Ou é da consciência? Ah, tá. Porque ninguém muda, né? Ninguém muda aquilo que ainda não conseguiu enxergar. Então, até bom que você perguntou isso, Jéssica. Anota aí todo mundo, né? Ninguém muda aquilo que ainda não conseguiu enxergar. Por isso que a finalidade hoje aqui é fazer com que vocês consigam enxergar, né? Tirar o véu mesmo daquilo que vocês não estão conseguindo ver. Por isso que eu até falei para vocês falarem, né? Baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Quando a gente dá esse comando, baixando as barreiras, a gente se permite entrar na nossa vulnerabilidade e escutar aquilo que precisa ser escutado, né? E enxergar realmente aquilo que a gente precisa ver, tá bom? Então, eu quero já começar fazendo algumas perguntas. Como eu tinha falado, não precisa responder para mim, responda para você aí, né? Eu quero que você só perceba se você já pensou ou se você já falou alguma dessas frases que eu vou falar agora, ó. Eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa. Parece que a minha história muda, mas o sofrimento continua o mesmo. Eu sei que esse relacionamento não me faz bem, mas eu não consigo sair. Aí até o que eu tô falando aqui, ó, quem sentir conectar já anota aí. Eu faço de tudo pelo outro e parece que nunca é suficiente. Então, alguma dessas frases aí já fez sentido para você? Perceba, né? Porque se alguma dessas frases fez sentido, realmente essa aula que eu preparei, né, essa conversa, esse bate-papo, é realmente para você, tá? E a gente vai começar falando sobre padrões, tá? O que são padrões?
certo? Que nós mulheres vamos trazendo, né? Muitas vezes a gente acredita que o problema está nas pessoas que aparecem na nossa vida, né? Eu escuto de muitas mulheres algumas frases assim: ah, eu tenho o dedo podre, eu só encontro o homem errado, ninguém presta. Mas hoje eu quero convidar vocês para olhar de um jeito diferente. E se o problema não forem apenas as pessoas? E se existissem, né, padrões dentro de nós que fazem com que escolhamos, né, sem perceber, inconsciente, né, relações parecidas? O nosso cérebro, ele gosta do que é familiar. Eu não sei se vocês já escutaram falar isso ou não, mas o nosso cérebro, ele gosta muito do que é familiar. E mesmo quando esse familiar machuca, dói, nós repetimos aquilo que a gente conhece, né? Que nós conhecemos. Não porque a gente gosta de sofrer, tá? Mas porque a gente aprendeu que era assim. Era a forma que existia, né? Eu até lembro de uma cliente, né, que chegou para mim. Eu gosto de dar bastante exemplo de cliente, que eu acho que quando a gente escuta a história de outra mulher, a gente se conecta, né? Não só de outra mulher, né? De outras pessoas, a gente consegue se conectar. E ela chegou para mim assim completamente destruída. Ela falava assim para mim: Lu, eu só queria que ele me escolhesse. E ela passava o dia esperando uma mensagem. Eu nunca esqueço que ela me mandava, né, no WhatsApp às vezes. Então ela passava às vezes o dia inteiro esperando uma mensagem. Mudava toda a rotina quando ele aparecia, né? Ele sumia, aí ele aparecia do nada, né? Às vezes ela mandava uma mensagem, ele demorava ali 3, 4, 5 dias para responder. Aí do nada ele aparecia para ela. E ela acabava o quê? Aceitando migalhas de atenção aí. E acreditava que quando ele mudasse, finalmente seria feliz. Até que um dia eu fiz uma pergunta para ela, uma pergunta bem simples que mudou tudo. Eu perguntei assim para ela: você está esperando ele escolher você, mas em que momento você escolheu a si mesma? Eu vou até repetir aqui, tá? A pergunta que eu fiz, ó. Você está esperando ele escolher você? Eu vou até colocar uma verdade na frente, que eu gosto de colocar. Verdade, mulher. Quando eu falar mulher, eu tô falando, substituindo o nome de vocês aí, tá? Verdade, mulher. Você está esperando ele escolher você, mas em que momento você escolheu a si mesma? E quando eu fiz essa pergunta para ela, ela ficou em silêncio e começou a chorar, chorar. Era um atendimento presencial que eu estava fazendo aqui, não era atendimento à distância online, né? E ela despencou chorar, porque ela percebeu que fazia anos que ela colocava a própria vida em espera, esperando alguém, né, validá-la. Então a transformação dela começou naquele dia. Não porque ele mudou, né? Não porque o companheiro ali, o namorado, aquela pessoa que ela estava convivendo mudou, mas porque ela começou a se escolher. Vocês conseguem perceber isso? E eu quero fazer essa mesma pergunta para você que está aí agora, mulher. Em qual momento da sua vida você deixou de se escolher? Pensa aí agora. Em qual momento da minha vida eu deixei de me escolher? E vai anotando no caderninho que eu pedi para vocês aí, certo? Porque a carência, gente, ó, nós passamos esse mês inteiro lá no grupo, né, na comunidade, eu mandando bastante posts lá, alguns escritos falando sobre carência, né? Então, a gente, praticamente o mês passado, fiquei só colocando lá textos e reflexões sobre carência. E talvez algumas pessoas até conseguiram ler, outras não. E as que conseguiram ler, pode ter pensado assim: ah, mas eu não sou carente. E eu pergunto: será? Porque a gente aprendeu, né, que carência é apenas sentir falta de alguém. A gente aprendeu isso, né? Pelo menos a maioria das mulheres que eu converso, quando eu pergunto: o que é ser carente? Ai, eu sou carente porque eu sinto falta, né? Eu não consigo viver sozinha, eu sinto falta de alguém.
Porém, carência, eu tô aqui para falar para vocês que carência não é apenas sentir falta de alguém. Ela aparece também quando você sente culpa por dizer não, quando você aceita menos do que merece, quando você coloca a felicidade na mão dos outros e quando você precisa, né, ser aprovado o tempo todo. Quando você acredita que precisa salvar alguém para ser amada. Então, eu quero deixar uma frase para vocês. Já anotem aí, tá? Anotem agora, porque é muito importante essa frase, tá? Então, anota, por favor. Deixa eu só desligar aqui que tá os microfoninhos ligados. Pega o caderninho que eu pedi e anota agora, tá? A carência não é falta de amor. Se precisar, escreve até mais vezes. A carência não é falta de amor. Muitas vezes ela é excesso de abandono de si mesma. Por isso que ali atrás eu fiz aquela pergunta para vocês, né? Quando foi que você se abandonou? Você consegue perceber isso? Porque a carência não é falta de amor, gente. Ela é esse excesso de abandono, né, com a gente mesmo. E para complementar essa história, para complementar esse assunto, eu quero trazer mais uma história de uma cliente aqui, né? Eu lembro de uma outra cliente que eu atendi, uma mulher maravilhosa, inteligente, trabalhadora, mas ela dizia assim para mim: Lu, eu sempre encontro homens que precisam de ajuda. Quem aí é a mãe do namorado, do marido? É a mãe. Você tem que ficar ajudando. Ela ajudava financeiramente, emocionalmente, resolvia os problemas dele, passava noites tentando salvar aquele relacionamento. Até que um dia eu só perguntei assim para ela: se você parar de salvar, o que sobra desse relacionamento? O que aconteceu? Foi a hora que ela virou a chavinha ali, né? Que ela deu o baque. Então, eu vou até perguntar de novo para vocês que estão aqui, ó. Se você parar de salvar, de querer salvar o outro, o que sobra desse relacionamento? Ela percebeu, né? Quando ela ficou em silêncio, deu aquele baque, assim, ela não sabia o que me respondia. Ela falou: eu não sei o que sobra desse relacionamento. Realmente ela ficou em silêncio, porque ela não sabia. Porque percebeu que o relacionamento só existia enquanto ela carregava tudo nas costas. Então eu fiz outra pergunta: você quer um parceiro ou alguém para cuidar? Você quer um parceiro ou alguém para cuidar? Naquele dia, ela percebeu que ela confundia amor com responsabilidade. Ela acreditava que amar era salvar, mas amor saudável, gente, não pesa só para um lado, né? Eu sempre falo, quem já passou em atendimento comigo, que é cliente minha, sabe, eu sempre falo da balança. Relacionamento saudável tem que estar na balança, no equilíbrio, né? Porque amor saudável não pesa só para um lado. Virava bem isso. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês, sabe? Eu também precisei olhar, né, para padrões que eu tinha dentro de mim aqui, eu, Luciana. Durante muito tempo, eu achei também que eu precisava dar conta de tudo, resolver tudo, cuidar de todo mundo, ser forte o tempo inteiro. Até que um dia, né, eu percebi, enquanto eu cuidava, né, enquanto eu cuidava de todos, eu estava esquecendo de cuidar de mim. Foi quando eu entendi, né, que transformação não acontece quando o outro muda. Ela começa quando a gente muda. E eu sempre falo isso nos meus atendimentos. Quando você muda, o outro muda. É automaticamente. Aí até muitas mulheres falam: nossa, parece que fulano mudou, ciclano está melhor, está diferente. Não é que o outro mudou. É que você mudou. Aí o outro começa também a mudar o olhar sobre você. Teve uma cliente que eu atendi esses tempos atrás, e ela é adolescente. Ela ainda está ali na fase da adolescência. E eu falei para ela estava com um problema lá com o namorado bem abusivo, bem narcisista, né? Eu falei para ela: bloqueia ele em tudo. Bloqueia ele, não vai mais atrás dele, que você vai me contar. Gente, não deu 4 dias. 4 dias, não chegou nem a dar 4 dias. Acho que foi 2 dias que ela bloqueou. O que ele pegou e fez? Ele não conseguia falar mais com ela, porque ela resolveu o quê? Se escolheu. Eu falei: bloqueia, vai viver sua vida, esquece que ele existe. Eu falei: bloqueia de rede social, porque queira ou não, se a gente fica, tem a rede social da pessoa, você fica procurando lá saber da vida da pessoa.
Se você mantém contato com a pessoa, o que, que vai acontecer? Você está ali sabendo. Eu falei, bloqueia e esquece. Pensa assim, ó, como se você estivesse vivendo um luto, como se a pessoa tivesse morrido, eu não vou mais atrás, não tem como eu ir atrás. Gente, foi batata. Nem acho que 1 ou 2 dias depois, ele percebeu, ela sumiu, ele viu que ela bloqueou em tudo com certeza. Eu acho que uns 2 dias ele tentava falar com ela, e isso ela ficava esperando ele mandar mensagem, 1 semana, 2 semanas, ele não estava nem aí. Quando ela bloqueou, ele não conseguia falar com ela, porque ela bloqueou ele em tudo. Eu dei tanta risada. Ele mandou um Pix para ela de R$ 10 e na descrição do Pix. Por favor, me desbloqueie, preciso falar com você. Olha a forma que ele arrumou para tentar falar com ela. Então, olha o desespero. Mas por que isso? Porque ela mudou, percebe? Então, quando a gente muda, os outros mudam, né? Então, eu quero deixar um exercício para vocês. Agora, eu quero que vocês escrevam aí no caderninho que eu pedi para vocês separarem. Qual situação mais se repete na minha vida? E aí, se vocês depois me falam aí no chat, porque está o microfone fechado, se vocês estão conseguindo responder essas perguntas, tá? Porque se vocês não conseguirem, depois eu dou um apoio. Eu não vou ficar aqui ajudando muito, porque eu vou deixar o vídeo gravado, mas depois eu posso ir dando um apoio, tá bom? Então, qual situação mais se repete na sua vida no relacionamento? Aquele ciclo que você percebe que se repete, se repete, se repete. A hora que você acha que o outro vai mudar, tá acontecendo tudo do mesmo jeito, sabe assim? Quais pessoas diferentes viveram histórias parecidas comigo? Vocês conhecem pessoas diferentes que viveram histórias parecidas com a que vocês vivem aí? Então, vai marcando nesse caderninho, tá? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo também. Aí vocês voltam, assiste, pega lá as perguntas, quem não conseguir responder. Qual sentimento sempre aparece nesse momento que você está vivendo esse relacionamento? O que você sente mais? Medo, abandono, rejeição, solidão, culpa, insegurança? Escrevam aí, não para se julgar, mas para começar a enxergar o que está aí. E eu quero agora deixar 2 perguntas assim, ó. Quem eu me torno quando eu ajo pela carência? Quem eu me torno quando eu ajo pela carência? E quem eu poderia me tornar se eu começasse a agir pelo amor por mim? Porque, como eu falei, né? Porque toda transformação começa com uma pequena escolha. Então, o que você está escolhendo, né? Então, quem eu poderia me tornar se eu começasse a agir pelo amor por mim? Como eu falei lá no início, né? Hoje eu não queria deixar aqui para vocês respostas prontas. Eu queria plantar uma sementinha aí, porque uma mulher começa a mudar quando ela para de perguntar por que isso sempre acontece comigo. E ela começa a perguntar, sabe o quê? O que essa situação está tentando me ensinar sobre mim? Essa pergunta, gente, ela muda vidas, tá? O que essa situação está tentando me ensinar sobre mim? Então, em vez da gente ir, né? Ai, por que tudo isso acontece comigo? Por que só comigo, né? E a gente vai ter para comparação. Olha lá as amigas, olha as pessoas nas redes sociais, né? Ai, a pessoa vive um relacionamento perfeito. E só porque comigo acontece isso? Então, vamos riscar, a partir de hoje, essa pergunta da nossa vida. Nós não vamos mais perguntar isso. Tá acontecendo qualquer coisa aí com você, você tá triste, tá dolorida, né? Tá sofrendo por causa desse relacionamento, você vai perguntar: o que essa situação tá tentando me ensinar sobre mim? Combinado? E antes de eu terminar aqui, depois que eu terminar de gravar, para as meninas que estão aí, eu vou abrir. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá? Sem gravação. Então, eu vou pedir para vocês ficarem aí um pouquinho, se vocês puderem. Eu já estou terminando. Eu só queria compartilhar com vocês uma novidade, tá? Enquanto eu preparava os nossos encontros ali na comunidade, no grupo, eu percebi que eu quero ver se pelo menos uma vez na semana eu consigo trazer uma aulinha dessa para vocês, né, para ajudar a despertar essa consciência. Hoje a gente falou ali um pouquinho sobre padrão, eu trouxe algumas perguntas para vocês responderem, para gerar esse autoconhecimento, essa consciência em vocês, né?
Mas enquanto eu estava preparando as várias aulas, então eu percebi, né, que uma aula por semana vai ajudar a despertar a consciência de vocês. Mas que a verdadeira transformação ela acontece quando existe uma continuidade. Foi por isso, né, que eu já montei, já está estruturada uma jornada que vai, já tem um nome, chama Jornada Uma Nova Mulher. Então, serão 3 meses aí de caminhada, né? Com encontros semanais, exercícios, áudios, momentos de reflexão, né? E a nossa comunidade ali, né? Para que nenhuma mulher também precise caminhar sozinha. Então, nos próximos dias, eu vou apresentando aos poucos para vocês ali todos os detalhes, tá? Então, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, também me chama, que eu já vou mandar um PDF ali, umas apresentações que eu criei. Para vocês que já fazem parte da comunidade Mulheres de Valor, tá? Vocês serão as primeiras a conhecer essa jornada Uma Nova Mulher. E tá, assim, magnífico. É para ajudar a se libertar mesmo da dependência emocional, é para conhecer, né, todos os comportamentos que a dependência emocional causa na gente. Mas, igual eu falei, mais do que conhecer, porque aqui eu já vou trazer a consciência para vocês, lá no grupo eu vou continuar levando a consciência do que é. Mas são práticas mesmo para te tirar desse espaço, tá? Então, a jornada é para a gente sair desse espaço, ok? Então, eu queria terminar agora porque eu queria fazer um bate-papo não muito longo, não uma aula muito longa, porque senão a gente vai dispersando, né? Já a mente já vai indo longe. Então, eu quero só terminar deixando uma última pergunta. Quem eu preciso deixar de ser para me tornar a mulher que eu desejo ser? Anota aí no caderninho de vocês. Eu quero que vocês levem essa pergunta para essa semana de vocês, tá? Até a semana que vem, vocês vão refletir, se possível, escrever. Quem eu preciso deixar de ser para me tornar a mulher que eu desejo ser? Então, escrevam, reflitam, porque a mulher que vocês desejam se tornar começa nas pequenas escolhas que vocês fazem todos os dias. Então, eu quero agradecer pela presença aí de vocês, né, que estão assistindo online comigo, as que vão assistir depois. Foi uma alegria compartilhar esse momento aqui com vocês. Que Deus abençoe a caminhada de todas, tá? Um beijo no coração e semana que vem, se tudo correr bem, nós temos um próximo encontro aí para dar sequência nessas aulas. Quero ver se eu faço aulinhas mais curtas, mas que levam um pouquinho de consciência, que traz essa reflexão, tá bom? Então, assim, só gratidão, gratidão, gratidão mesmo por todas, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.